Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Antônio Gabriel, eu sou enfermeiro, sou especialista em saúde pública com ênfase em saúde da família. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a reincidência do sarampo no Brasil. Para a gente poder iniciar falando sobre a reincidência, a gente precisa entender primeiro o que é o sarampo. Como é que ele cursa, sintomas, por que ele tem acometido o nosso país nessa intensidade. Então, o sarampo, gente, ele é uma doença infecciosa, tá certo? E altamente contagiosa. Devido a essas características, ele é uma doença que pode ser contraída por pessoas de qualquer idade, mas ela tem uma maior incidência em crianças com menos de 1 ano de idade. A contaminação ela pode se dar pelo ar, tá certo? Provocada por espirros, tosses e outras formas de contato com secreções contaminadas. A presença de um sistema imunológico enfraquecido e a incidência da doença no local são os principais pontos para que a doença acometa esse paciente. E relacionado a isso, esse paciente pode desenvolver um estágio mais avançado. E infelizmente a única forma da gente conseguir melhorar essa questão é elevando as taxas de vacinação. Por isso, com a diminuição dessas taxas, a gente aumentou o índice de contágio, assim como também casos de subnutrição, uma vez que o nosso país voltou a ficar abaixo da linha da pobreza. Dessa forma, a gente está aí enfrentando novas doenças imunossupressoras, como subnutrição, ausência de vitaminas, e isso está desencadeando e fazendo com que os nossos pacientes apresentem estágios mais graves desse sarampo. Por quê? Os sintomas desse sarampo podem ser percebidos entre 10 a 12 dias após o contágio com o vírus. Relacionado a esse motivo, muitas vezes a infecção não é percebida em curto prazo, o que auxilia com a sua proliferação, o aumento de pessoas contaminadas e o curso para gravidade, onde os pacientes apresentam cada vez complicações mais graves, tá certo? E a gente começa a enfrentar sequelas como cegueiras, encefalites, doenças no ouvido, patologias respiratórias. Por quê? Os seus sintomas mais frequentes são febre, mal-estar, secreção no nariz, tosse, olhos vermelhos, que podem ser facilmente confundidos com sintomas gripais. Uma vez que os exentemas, as pústulas só vêm a aparecer, só vêm a surgir entre o 12º e o 18º dia. As manchas, elas primeiro surgem na região interna da bochecha, mais ou menos localizado acima do terceiro molar, o que pode ser confundida pela sua coloração esbranquiçada como alguma afecção de origem oral. Já as manchas vermelhas na pele, elas surgem no 12º dia, inicialmente no rosto e no pescoço, até que elas acometam tórax e membros inferiores. Por ser uma patologia viral de alta transmissibilidade, ela é uma doença que ataca de imediato o nosso sistema imunológico. Sendo assim, ela abre aí as porteiras para infecções secundárias, que podem ser contraídas e provocar a piora do quadro clínico do paciente acometido, e até em casos mais extremos, levar o paciente a óbito. Mas aí é que a gente se pergunta, e qual seria o tratamento para o sarampo? É só a vacina? É só a medicação? O que é que aí existe? Infelizmente hoje ainda não existem tratamentos específicos para o sarampo. Por isso, apenas os sintomas da doença são controlados. Logo, o tratamento é sintomático. Quando existem complicações graves, é aconselhado o uso de antibióticos para infecções bacterianas, caso elas venham a acontecer. E a gente também conta com um suporte nutricional melhorado, uma alimentação balanceada e uma hidratação correta para compensar a perda hídrica.
relacionado aos sintomas de vômitos e episódios diarreicos. Já no caso de crianças, a gente tenta, além da vacina, tá certo? A gente faz com que os pais encaminhem essas crianças para as unidades de saúde para que sejam feitas as doses de vitamina A em um período mais ou menos de 24 horas após o diagnóstico positivo. Porque essa vitamina ela é responsável por desenvolver e diferenciar as células do sistema nervoso, do sistema de defesa do nosso corpo e favorecendo a formação de gânglios e células nervosas, sendo uma grande aliada para as encefalites e para as patologias respiratórias. Além disso, ela tem uma função protetora relacionada à nossa córnea e ao fortalecimento das células das mucosas orais, que também são afetadas pelo sarampo. Aí a gente se pergunta, se a imunização tiver em dias, o diagnóstico pode ser mais rápido, embora a gente ainda não conte com um tratamento específico. O tempo do diagnóstico ele é essencial para uma rápida recuperação do nosso paciente, impedindo assim a evolução do sarampo para estágios mais graves. O SUS hoje ele oferece as vacinas nos postos de saúde, de acordo com o calendário de vacinação e como forma de prevenção, já que a gente já viu que a doença não possui um tratamento específico, o tratamento é sintomático, mas ela pode ser sanada, a gente consegue evitar uma vez esse índice de contaminação. Então, o esquema vacinal atual que a Organização Mundial de Saúde ela preconiza é a primeira dose da vacina, ela deve ser ofertada à criança em até 12 meses de idade, e essa vacina é denominada tríplice viral. Essa vacina ela oferece não só a proteção contra o sarampo, como também para os vírus da rubéola e cachumba. Já a segunda dose ela deve ser recebida no paciente no 15º mês de vida e conta também, além da proteção do sarampo, da cachumba e da rubéola, está associada a ela também a proteção contra o vírus da varicela, que é a catapora, sendo denominada tetraviral. Aí a gente se pergunta, já que existe vacina, a gente já conhece os sintomas, já sabe como ela comete, quem é mais suscetível, por que a gente voltou a registrar casos de sarampo no Brasil? O aumento, gente, desses casos preocupou muito o nosso país e nos prejudicou, uma vez que nós éramos um dos poucos países das Américas que tínhamos o certificado de erradicação. Certificado esses que nós recebemos no ano de 2016 pelas mãos do presidente da OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde. Recebemos esse certificado, conseguimos trazer de volta o turismo para o nosso país, mas lá em 2018 a gente teve a primeira reincidência de sarampo. E ela aconteceu lá no Amazonas, no estado de Roraima. E de acordo com o Ministério da Saúde, esse vírus ele é um pouco diferente. Ele é do genótipo do tipo D8, que foi encontrado em circulação na Venezuela. E a Venezuela ela vem sofrendo com um surto de sarampo desde 2017. E devido à imigração, esse vírus entrou novamente nas nossas fronteiras. E aqui, quando ele chegou, ele encontrou uma taxa vacinal abaixo dos 95%, que é a taxa recomendada pela OMS para que o país permaneça livre de infecções virais. Essas taxas foram diminuídas, chegando até 85%. Taxa essa que foi encontrada lá no Amazonas, que foi o primeiro cenário, tá bom, para a reinfecção do sarampo. Isso contribuiu para uma proliferação rápida e índices de óbitos bem altos. De fevereiro de 2018 a janeiro de 2019, o estado do Amazonas ele registrou cerca de 10.274.000 casos de sarampo, sendo esses 9.778 apenas no estado do Amazonas, cursando em 6 mortes confirmadas e outros 375 casos
suspeitos e possíveis isolados dessa patologia, dessa numeração. A gente decursou em 4 mortes registradas em casos graves. Graças a esses dados do Ministério da Saúde, a gente conseguiu fazer um monitoramento constante dessa situação. E com isso, se viu a necessidade da gente estabelecer normas e metas para tentar solucionar esse problema. O primeiro objetivo que o governo teve para conter o surto do sarampo foi diminuir a incidência da doença e focar novamente em conquistar o certificado de erradicação. Para isso, nós tivemos que fortalecer as campanhas de vacinação, a busca ativa por pessoas com o calendário vacinal incompleto, para que a gente pudesse, mais uma vez, retornar, tá bom, a essa categoria de erradicação. A gente conseguiu fazer com que essa cobertura vacinal aumentasse graças aos indutos e insumos que recebemos da FAPESP, que foi a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, uma das instituições de pesquisa mais conceituadas no nosso país. Foram elas que divulgaram um estudo sobre a vacinação e neles especialistas conseguiram derrubar, em tese, o que a gente conhece por movimentos anti-vacinas, que são pessoas que pregam, tá certo, e divulgam informações falsas sobre reações adversas incoerentes, efeitos exacerbados. Então a FAPESP, ela trouxe uma pesquisa pra gente, tá bom, falando sobre o estudo da vacinação no país, aonde os especialistas eles encontraram o que a gente apontou como uma possível descrença sobre a vacina. E isso, pessoal, está diretamente relacionado, tá bom, ao desconhecimento das consequências que essa doença pode causar. Por quê? Se hoje a gente vem enfrentando esse surto de sarampo no país e a gente sabe que ela cursa para patologias tão graves, para afecções tão intensas, por que a gente tem enfrentado esse tipo de situação? Isso tudo, gente, está relacionado completamente à descrença e ao desconhecimento da patologia. As pessoas acham que porque a gente não fala mais a respeito, não é mais noticiado algo relacionado, elas deixam de procurar, buscar informações ou até mesmo se imunizar. Para que eu vou estar submetendo meu filho ou me submetendo aí no posto de saúde, já tá tomando vacina, a criança tá chorando, aquele transtorno que a gente sabe que acontece dentro da sala de vacina, se nunca mais eu ouvi falar que alguém morreu de sarampo, por exemplo. Então é essa descrença, é esse desconhecimento que é um dos principais parâmetros para hoje a gente ter esse índice tão alto de contaminação. Por esse motivo, a gente tentou aumentar o estímulo para a cobertura e fazer também com que as pessoas conheçam mais sobre a vacinação. Elas saibam o que é a vacina, da onde ela vem, saber as diferenças entre um tipo de vacina ou outro, divulgar os sintomas, forma de transmissão, informar as causas de doenças é essencial para a gente tentar solucionar o problema. Com isso, de acordo com o Ministério, a gente espera que a gente consiga voltar gradativamente aos parâmetros que se existiam em 2015, quando a gente tinha mais de 95% a adesões de vacina, que é o que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Precisamos compreender que não é só hoje o sarampo, enquanto doença viral, que vem acometendo a nossa sociedade. Nós temos aí doenças já erradicadas como cachumba, como catapora, que vem surgindo, aliás, que vem ressurgindo no nosso país. E isso tudo está relacionado à descrença da nossa população e muitas vezes o desconhecimento. Hoje, se eu perguntar quem sabe qual é a época da campanha da gripe, todo mundo sabe. Por quê?
Isso é trazido ênfase muito grande todos os anos. Por quê? Quando enfrentamos a crise da influenza lá em 2010, aquilo foi trazido em xeque para questões sociais, para eventos de contaminação, todo aquele enredo foi dado e aquilo marcou muito a nossa sociedade. Aí é nessas horas que a gente se pergunta, mas o sarampo ele pode cursar tão gravemente e por que as pessoas não levam em consideração? Aí é aí que a gente entra num ponto. Não é que as pessoas não levam em consideração. É porque pela doença ela ter desaparecido, não se viu mais a necessidade de mantermos a divulgação, de pedir para as crianças irem no posto, para os adultos procurarem o seu calendário vacinal. Poucos pacientes hoje acima dos 30 anos, a gente pedir que eles entreguem um calendário vacinal, eles vão ter. Aí sabe quando é que esses pacientes buscam suporte? Quando eles são convocados para o mercado de trabalho. Eles precisam apresentar esse calendário. Aí é que o brasileiro corre, vai lá, refaz o protocolo e se insere no mercado. Só que ele faz a primeira dose e não volta. Quando esse paciente não volta, a gente perde aquela característica imunizante. Uma dose só ela não é efetiva. Por quê? O sarampo é caracterizado como uma patologia de notificação compulsória. Ou seja, qualquer suspeita de sarampo, ela deve ser informada de imediato, tá certo? Para que sejam tomadas as medidas necessárias que nós chamamos de medidas de bloqueio. O que isso significa? Esse paciente precisa ser isolado, os seus contatos precisam ser convocados para início de vacinação de bloqueio, ou seja, nós submetemos esse paciente a uma vacinação extraordinária e esses pacientes passam por um processo de quarentena. Eles ficam sendo observados e monitorados por telefone das secretarias de saúde do município para a gente conseguir entender e verificar mais facilmente e mais rapidamente se esse paciente vai decorrer de sintomas, se ele vai apresentar algum quadro característico e sugestivo para o sarampo, que foi a patologia da qual ele teve contato. E isso deve ser adotado para diversas outras patologias virais. Mas o nosso foco agora está sendo o sarampo. Então, uma vez paciente com suspeita de sarampo, ele deve ser encaminhado para o isolamento e deve ser fornecido para esse paciente, no ato do atendimento, lá na classificação de risco, esse paciente ele deve receber a máscara do tipo cirúrgica. E os profissionais responsáveis pela assistência desse paciente devem estar paramentados. Desde capotes descartáveis, toucas, luvas, tá certo? E a utilização da máscara PFF2, conhecida por N95, que é aquela que apresenta uma barreira específica contra aerosóis. Uma vez esse paciente isolado, ele deve informar todos os seus contatos nos últimos 7 dias. Por quê? Uma vez esse paciente contaminado com sarampo, esse vírus ele tem um período de incubação que varia de 8 a 10 dias. E esse paciente ele pode seguir contaminando as pessoas ao seu redor cerca de 6 dias antes do surgimento do exantema. Como assim, Gabriel? 6 dias antes. Uma vez esse paciente contaminado, ele segue proliferando essa contaminação antes de surgir os sintomas mais fidedignos, mais característicos do sarampo, que são as erupções cutâneas. Antes disso, esse paciente pode ser confundido rapidamente com um quadro gripal. É aí que a gente encontra o problema. Por quê? Esse exantema surge 6 dias após o contato. Então, nesses 6 dias antes do surgimento das afecções cutâneas, esse paciente continua contaminando. Então quer dizer que surgiu o exantema, esse paciente não contamina mais. Errado. Ele segue contaminando até 4 dias após o surgimento das erupções cutâneas. Então, como a gente viu, o sarampo é uma doença de alta transmissibilidade. Por isso que devemos levar em conta e em consideração
a necessidade de um isolamento prévio, tá certo? E de um tratamento rápido. E a busca também por contatos. Uma vez que uma pessoa contaminada pelo vírus do sarampo, ela pode contaminar, ela pode seguir proliferando esse vírus cerca de 12 a 18 pessoas inseridas no seu meio. Ou seja, uma pessoa que trabalha em ambiente fechado, sem circulação do ar, com um grande fluxo de pessoas, ela pode contaminar todos os pacientes dispostos naquele ambiente. Não necessariamente todos vão estar suscetíveis à manifestação de sintomas, mas todos devemos levar em consideração o risco e devemos realizar o bloqueio das atividades naquele local e a observação e a vigilância ativa dos casos expostos. Não é verdade? Uma vez que as pessoas podem apresentar quadros graves como encefalites e algumas outras patologias, tá certo? Podem estar diretamente relacionadas ao sarampo. Uma outra grande preocupação quando a gente fala de transmissão, de contaminação, é o que a gente chama de transmissão intra-hospitalar. Por quê? Devido a esse paciente ele apresentar sintomas sugestivos de outras infecções virais que não apresentam uma alta transmissibilidade como o sarampo, esse paciente muitas vezes pode voltar para casa e ali permanecer até que as erupções cutâneas apareçam, esse paciente retorne para o hospital e aí é que ele vai ser isolado. Então, nesse momento, fica mais difícil a gente fazer a busca ativa pelos contatos. Uma vez que esse paciente se expôs a uma sala de espera na emergência, tá certo? Ali ficou exposto, conversando com acompanhantes, conversando com transeuntes que ali passavam e contaminando todas as pessoas inseridas naquele local. Então, além da contaminação externa, a gente também tem levantado muito a bandeira para o intra-hospitalar. Hoje, em tempos pandêmicos, a gente está com essa cultura da utilização de máscara, não é verdade? Todo mundo, ao sair de casa, coloca sua máscara, anda com uma máscara sobressalente na bolsa. Só que esse parâmetro, esse costume, ele deveria prosseguir pós-pandemia em unidade hospitalar. Uma vez que todo o paciente que ali adentra e busca suporte, ele pode estar sendo alvo de uma infecção viral de alta transmissibilidade, como é o caso do nosso sarampo, tá certo? Então, uma vez um paciente acometido por essa patologia, ele deve ser isolado durante todo o atendimento. E os seus contatos, eles merecem aí uma atençãozinha redobrada. Dessa forma, visto o curso que o sarampo toma, a gente precisa entender que é de extrema importância a gente levar em consideração que não apenas o sarampo, como diversas outras doenças infecciosas, ressurgiram no nosso país recentemente. Só que elas surgiram de uma forma diferente do que a literatura nos retrata. Como assim, Gabriel? Elas alteraram a sua história natural. Elas vieram com um quadro clínico novo, com uma cadeia epidemiológica nova. Ou seja, ela discorre e dispõe sobre o paciente novos sintomas. Ela atinge um público diferente do que ela atingiu há anos atrás. Hoje, há uns 20 anos atrás, nós encontramos vítimas de sarampo, crianças de 1 a 2 anos. Hoje esse público permanece, mas devido a gente ignorar as campanhas vacinais, nós temos registrados quadros em adultos. E isso precisa ser salientado e levado em consideração. A gente não tem enfrentado tantos óbitos com o avanço desse sarampo devido aos recursos técnicos e diagnósticos atuais que nós temos, uma vez que eles tornam possível a gente conhecer melhor o efeito patogênico e dessa forma a gente consegue melhorar as medidas de controle. A exemplo de quando surgiu a febre amarela, toxoplasmose e até mesmo as hepatites virais.
Essas doenças, por elas serem trazidas sempre a xeque quando a gente leva, principalmente mulheres em idade reprodutiva, por elas estarem em alta, como a toxoplasmose, como as hepatites, essas sorologias são sempre testadas durante o pré-natal. Muitas das vezes os pacientes eles não esquecem, eles não deixam de tomar cuidado, eles não deixam de levar em consideração esses efeitos. A febre amarela, a gente enfrentou aí um quadro bem grave na região de São Paulo, principalmente da febre amarela selvagem, e foi aí dessa forma que muitas pessoas passaram a buscar a vacina. Então, infelizmente hoje, se as pessoas estão buscando mais a vacinação, é justamente por conta desse questionamento. É justamente porque a patologia ressurgiu, as pessoas estão indo a óbito e por conta disso elas buscam se imunizar para que isso não adentre a sua casa. Só que essa questão ela poderia ter sido solucionada se as pessoas levassem em consideração que faz parte do nosso dia a dia a imunização. Faz parte do nosso dia a dia nos cuidarmos, não é verdade? Faz parte do dia a dia do brasileiro a gente tratar da nossa saúde. Então a gente precisa se revacinar, a gente precisa estar sempre buscando novos imunobiológicos que aí surgem. Por quê? Mesmo você vacinado com as 2 doses quando criança, alguns estudos no estado de São Paulo mostraram que essas pessoas que tomaram as doses enquanto criança, elas tiveram uma reincidência da doença. Inclusive, essas pessoas apresentavam IgG positivo para o sarampo. IgG, que significa que esse paciente já teve uma exposição prévia ao vírus. Ele já foi contaminado e ali ficou a cicatriz sorológica. Embora esses casos sejam minoria no estado, é possível que daí a gente consiga deduzir e identificar que os níveis de anticorpos com o avançar dos anos ele se reduz e com o passar do tempo a resposta imunológica torna-se menos eficiente. Então isso daí é um grande fator para que a gente consiga expor aí essa situação clínica que a gente vem vivenciando durante esse surto de sarampo que acometeu no nosso país entre 2018 e 2019. Então, a forma que a gente tem para expor aos nossos pacientes e informar a única forma existente de solucionar o problema do surto, de nós conseguirmos recuperar o nosso certificado de erradicação e zerarmos os casos de sarampo, é simplesmente se vacinando, desde crianças a adultos em práticas laborais e a profissionais de saúde. É necessário que a gente leve em consideração essa vacinação e que a gente preste atenção nas orientações dos nossos profissionais. Uma dose só, meia imunização. Esquema vacinal completo, imunização 100%. Se for solicitado que você retorne com 1 ano para fazer o reforço, é porque no decorrer desse ano a resposta imunológica do seu organismo vai diminuir, tá certo? E dessa forma a gente precisa que você mais uma vez volte a se imunizar. Então, gente, vacina sempre. Busquem sempre estar melhorando o calendário vacinal de vocês, tanto os seus como os dos seus pacientes. Eu espero que vocês tenham tirado o melhor proveito, tá certo, da nossa palestra hoje. Agradeço a cada um e até a próxima.